Lembramos a todos que a transmissão do programa do Coro do Tabernáculo será feita entre 9h30 e 10 horas da manhã de manhã. A sessão da manhã de domingo começará imediatamente depois. O horário de verão em Salt Lake City terá início amanhã às 2 horas da manhã. Lembramos a todos que devem adiantar seu relógio em 1 hora antes de recolher-se esta noite. Caso contrário, chegarão aqui numa hora estranha. Esta noite, quando saírem desta reunião do sacerdócio, pedimos a todos que obedeçam às normas de trânsito, tenham cuidado e sejam corteses ao dirigir. Expressamos nossa gratidão pelo coro masculino da BYU Idaho, pela música magnífica que nos proporcionou esta noite. Depois de meu discurso, esta sessão será encerrada com o coro cantando Juventude da Promessa. A última oração será oferecida pelo Elder L. Edward Brown, dos 70. Agora, meus queridos irmãos, quero falar-lhes de maneira honesta e simples. Assuntos que me preocupam muito ultimamente. Que grande prazer e que desafio preocupante é dirigir-lhes a palavra. Que grandiosa fraternidade formamos com os portadores do precioso e magnífico sacerdócio. Provém de Deus, nosso Pai eterno, que nesta gloriosa dispensação falou, juntamente com seu Filho amado, novamente dos céus. Eles enviaram seus servos autorizados para conferir essa divina autoridade aos homens. A dignidade pessoal torna-se o padrão indispensável para que um homem receba e exerça esse poder sagrado. É sobre isso que desejo falar-lhes hoje à noite. Começarei lendo para vocês trechos da seção 121 de Doutrina e Convênio. Os direitos do sacerdócio são inseparavelmente ligados com os poderes do céu. E os poderes do céu não podem ser controlados nem exercidos, a não ser de acordo com os princípios da retidão. Que eles nos podem ser conferidos é verdade, mas quando nos propomos a encobrir nossos pecados, ou satisfazer nosso orgulho, nossa vã ambição, ou exercer controle ou domínio ou coação sobre a alma dos filhos dos homens, em qualquer grau de iniquidade, eis que os céus se afastam. O Espírito do Senhor se magoa. E quando se afasta, amém, para o sacerdócio ou a autoridade desse homem. Estas são as palavras inequívocas do Senhor no tocante sua autoridade divina. Que enorme responsabilidade isso representa para cada um de nós. Nós que portamos o sacerdócio de Deus, devemos seguir padrões mais elevados que os do mundo. Precisamos disciplinar-nos. Não devemos ostentar um ar de superioridade, mas podemos e precisamos ser homens decentes e honrados. Nossa conduta em pública deve ser irrepreensível, e nossa conduta em particular é ainda mais importante. Deve ir além dos padrões mínimos estabelecidos pelo Senhor. Não podemos deleitar-nos no pecado, muito menos tentar encobri-los. Não podemos satisfazer nosso orgulho. Não podemos participar da vaidade e da ambição injusta. Não podemos exercer controle, domínio ou coação sobre nossa esposa ou filhos ou sobre quaisquer outras pessoas com qualquer grau de iniquidade. Se fizermos qualquer dessas coisas, os poderes do céu se afastarão. O Espírito do Senhor se ressentirá. A própria virtude do sacerdócio se anulará. Sua autoridade se perderá. Nossa maneira de viver, as palavras que proferimos e nosso comportamento cotidiano exercem efeitos sobre nossa eficácia como homens e rapazes portadores do sacerdócio. Na quinta regra de fé, encontramos
Cremos que um homem deve ser chamado por Deus, por profecia e pela imposição de mãos, por quem possua autoridade para pregar o Evangelho e administrar suas ordenanças. Mesmo que alguém com autoridade imponha as mãos sobre nossa cabeça e nos ordene, podemos, por meio de nosso comportamento, anular e perder qualquer direito de exercer essa autoridade divina. A seção 121 continua dizendo: nenhum poder ou influência pode ou deve ser mantido em virtude do sacerdócio, a não ser com persuasão, com longanimidade, com brandura e mansidão, e com amor não fingido, com bondade e conhecimento puro, que grandemente expandirão a alma, sem hipocrisia e sem dolo. Irmãos, esses são os parâmetros pelos quais esse sacerdócio deve ser exercido. Ele não é uma peça de roupa que vestimos e tiramos a nosso bel prazer. É quando exercido em retidão, como uma segunda pele de nosso corpo, uma parte integrante de nós em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Assim, para vocês, rapazes que possuem o sacerdócio arônico, receberam esse poder que encerra as chaves do ministério de anjos. Pensem nisso. Vocês têm consigo as chaves do ministério de Deus. Pensem nisso por alguns instantes. Vocês não podem se dar ao luxo de fazer qualquer coisa que venha a interpor entre vocês e os anjos ministradores à sua volta. Vocês não podem ser imorais de maneira alguma. Não podem ser desonestos, não podem trapacear, mentir, não podem tomar o nome de Deus em vão, nem usar linguajar impuro e ainda assim ter o direito ao ministério de anjos. Não quero que vocês sejam hipócritas. Quero que sejam viris, cheios de vida, fortes e felizes. Aqueles que tiverem propensão para o esporte, quero que sejam bons atletas e que se empenhem para tornarem-se campeões. Mas ao fazerem-no, não precisam entregar-se a comportamentos inadequados, profanos ou mesmo impuros. Aos rapazes que anseiam por servir como missionários, não corrompam, por favor, não corrompam sua vida com nada que venha lançar dúvidas sobre sua dignidade para servirem como representantes do Senhor vivo. Vocês não devem, vocês não podem, em circunstância alguma, enfraquecer o poder divino que vocês levam dentro de si como ministros ordenados do Evangelho. Como advertência, a primeira presidência e o Quórum dos 12 Apóstolos dirigiram a vocês com a seguinte declaração: como missionários, espera-se que vocês mantenham os mais elevados padrões de conduta, incluindo a estrita observância da lei da castidade. Vocês jamais devem estar a sós com outra pessoa, do sexo masculino ou feminino, adulto ou criança, a não ser o companheiro que lhe for designado. Até mesmo acusações falsas contra o missionário inocente pode custar meses de investigação e resultar na interrupção temporária ou definitiva do serviço missionário. Protejam-se de tais acusações, nunca se separando de seu companheiro, mesmo nas casas que vocês visitarem. Vocês não precisarão preocupar-se com essas coisas se vocês observarem em todos os momentos as regras da obra missionária. Se assim procederem, vocês terão uma experiência maravilhosa e regressarão honrosamente para o seio de seus entes queridos, sem manchas, desconfianças e remorsos. Ao voltarem para casa, nunca esqueçam que vocês são élderes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Vocês iniciarão a busca por uma companheira eterna. Desejarão casar-se na casa do Senhor.
Para vocês, não deve haver alternativa. Tenham cuidado para não destruírem sua dignidade a ponto de não poderem casar-se. Passem momentos agradáveis, mas mantenham o namoro dentro dos limites de uma rígida autodisciplina. O Senhor deu-nos um mandamento e uma promessa. Ele exortou-nos que a virtude adorne teus pensamentos incessantemente. Em seguida, ele prometeu: tua confiança se fortalecerá na presença de Deus, e o Espírito Santo será teu companheiro constante. A esposa que vocês escolherem estará em condição de igualdade com vocês. Paulo declarou: nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. No relacionamento conjugal, não há inferioridade, não há superioridade. A mulher não anda à frente do marido, nem o marido anda à frente da mulher. Eles caminham lado a lado como filho e filha de Deus numa jornada eterna. Ela não é sua serva, sua propriedade, nem nada deste gênero. Que fenômeno trágico e repugnante é o dos maus tratos à esposa. Qualquer homem desta igreja que maltratar sua esposa, ou a humilhar, insultar, ou exercer sobre ela injusto domínio, este homem não é digno de possuir o sacerdócio. Ainda que ele tenha sido ordenado, os céus se afastarão. O Espírito do Senhor se magoará. E amém. Amém para a autoridade do sacerdócio desse homem. Qualquer homem que se envolver nessa prática é indigno de possuir uma recomendação para o templo. Lamento dizer que presencio muitos casos desse fenômeno horrível. Há homens que agridem a esposa tanto verbal quanto fisicamente. Que tragédia é um homem rebaixar a mãe de seus filhos. É verdade que existem algumas mulheres que agridem o marido, mas não estou dirigindo-me a elas hoje à noite. Estou falando aos homens desta igreja, homens a quem o Todo-Poderoso conferiu seu santo sacerdócio. Irmãos, se houver ao alcance de minha voz homens culpados de tal comportamento, chamo-os ao arrependimento. Ajoelhem-se e peçam perdão ao Senhor. Orem pedindo a Ele o poder para controlar sua língua e sua mão pesada. Peçam perdão à sua esposa e seus filhos. O presidente McKay dizia sempre: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. E o presidente Lee também ensinou: a parte mais importante do trabalho do Senhor que vocês poderão fazer é aquele realizado dentro das paredes de seu próprio lar. E estou confiante de que quando comparecermos perante o tribunal de Deus, pouquíssima atenção se dará a quanta riqueza acumulamos na vida ou a quais honras do mundo alcançamos. Mas serão feitas perguntas detalhadas sobre nossos relacionamentos no lar. Estou convencido de que somente aqueles que ao longo da vida amaram, respeitaram e valorizaram sua mulher e filhos serão capazes de ouvir do nosso juiz eterno as palavras: bem-estar, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Gostaria de mencionar outro tipo de abuso que afeta os idosos. A meu ver, não é algo comum entre nós. Espero que não seja. Oro para que de fato não o seja. Creio que, em sua grande maioria, os membros da igreja observam o antigo mandamento: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Mas como é trágico
e absolutamente revoltante o abuso aos idosos. Estamos vivendo cada vez mais tempo graças ao milagre da ciência moderna e dos avanços da medicina. Mas com a velhice vem a deteriorização da capacidade física e, por vezes, da capacidade mental. Já disse outras vezes que descobri que a chamada terceira idade, ou os anos de ouro, traz consigo inúmeras dificuldades. Sou profundamente grato pelo amor e preocupação de nossos filhos por sua mãe e seu pai. Como é belo ver um filho ou filha se desdobrando para ajudar com bondade, carinho e amor um pai ou uma mãe idosos. Agora, gostaria de citar outra forma de abuso muito vinculado à imprensa. Abuso muito reportado pela imprensa. É o abuso sórdido e maligno de crianças por adultos, em geral, homens. Essa forma de abuso não é nova. Há indícios de que vem de longa data. É algo totalmente desprezível, trágico, terrível. Lamento dizer que já houve, ainda que em dimensões muito pequenas, esse monstruoso mal em nosso meio. É algo que não pode ser admitido ou tolerado. O próprio Senhor disse: mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. São palavras fortes saídas da boca do Príncipe da Paz, o Filho de Deus. Citando o manual de instrução, digo: a posição da Igreja é a de que não se pode tolerar forma alguma de maus tratos ou abuso. Os que maltratam ou abuso estão sujeitos à ação disciplinar da Igreja. Eles não devem receber chamados na Igreja e não podem receber uma recomendação para o templo. Mesmo que uma pessoa que tenha abusado sexualmente ou maltratado fisicamente uma criança seja submetida a uma ação disciplinar da Igreja e, posteriormente, venha a ser restaurada a plena integração na Igreja ou readmitida pelo batismo, os líderes não devem chamar essa pessoa para nenhum cargo em que tenha que trabalhar com crianças ou jovens, a menos que a primeira presidência autorize a remoção dessa anotação na ficha do membro da pessoa. Nos casos de abuso, a primeira responsabilidade da Igreja é ajudar os que foram abusados e proteger as possíveis vítimas futuras. Há muito tempo temos tratado desse problema. Exortamos os bispos, presidentes de estaca e outros líderes a ajudarem as vítimas, consolarem-nas, fortalecerem-nas, mostrarem a elas que o que aconteceu foi errado, que não foi culpa delas e que isso nunca mais precisará ocorrer novamente. Lançamos publicações, criamos uma linha telefônica em que os líderes da Igreja podem receber conselhos para lidar com casos de abuso e oferecemos auxílio profissional por meio dos serviços familiares da Igreja. Esses atos muitas vezes são de natureza criminosa, são passíveis de punição legal. Consultores profissionais, incluindo advogados e assistentes sociais, podem ser contatados nessa linha telefônica para orientar os bispos e presidentes de estacas no tocante às suas responsabilidades nestas circunstâncias. Os líderes de outros países devem telefonar para os respectivos presidentes de área. A missão da Igreja é uma missão de salvação. Quero enfatizar isto. É a obra de salvar almas. Desejamos ajudar tanto a vítima quanto o agressor. Nosso coração sofre pela vítima e precisamos agir para ajudá-la. Nosso coração sofre também pelo agressor, mas não podemos tolerar o pecado por ele cometido. Quando há uma ofensa, há uma penalidade. Os trâmites da lei civil serão seguidos e se iniciará também o processo eclesiástico, muitas vezes resultando na excomunhão.
Esse assunto é extremamente delicado e extremamente sério. Contudo, reconhecemos, e sempre devemos reconhecer, que quando a penalidade foi paga e as exigências da justiça foram cumpridas, sempre haverá uma mão amiga e bondosa pronta para ajudar. Poderá haver restrições permanentes, mas haverá também bondade. Agora, irmãos, acho que talvez eu tenha sido meio negativo nesta noite. Não é minha intenção, mas desejo erguer uma voz de advertência ao sacerdócio da Igreja de todo o mundo. Deus concedeu-nos um dom sumamente precioso e extraordinário. Ele encerra a autoridade para governar a Igreja, administrar seus assuntos e falar com autoridade em nome do Senhor Jesus Cristo. Agir como seus servos designados, abençoar nossa família e abençoar muitos outros. Ele serve como guia para dirigir nossa vida. Em sua plenitude, essa autoridade estende-se além do véu da morte e chega às eternidades que estão para vir. Nada, absolutamente nada compara ao poder do sacerdócio neste mundo. Protejam o sacerdócio, glorifiquem, amem e sejam dignos deste sacerdócio. Deixe que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que as vossas boas obras sejam vistas e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É minha humilde oração ao deixar-lhes minha bênção sobre vocês e externar-lhes meu amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.